gente, tudo bom? Uma alegria muito grande poder falar com vocês, estar outra vez, mesmo distante, mas estar pertinho do coração de todos vocês. Quero agradecer, primeiramente, o convite, e segundo, eu queria agradecer pelo tema, um tema tão importante, né? Um tema que, para mim, especialmente, vem fazendo muita diferença na minha vida, que é o culto do Evangelho no lar. Eu costumo perguntar para as pessoas, geralmente, você já implantou o culto do Evangelho no lar? E eu escuto algumas respostas bem interessantes, né? Algumas dúvidas que as pessoas trazem frequentemente, e por isso eu fiz um apanhado, né, um resumo, para tentar resolver, responder essas dúvidas, para que você aí também possa implantar hoje ainda o culto do Evangelho no lar. Lembrando que Jesus falou lá em Mateus para nós assim: onde quer que se encontre 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, entre elas eu estarei. Só essa frase já bastava, né, para que você e todos nós sentíssemos vontade de nos reunir em nome dele dentro da nossa casa. Mas vamos conversar sobre isso mais à frente. As pessoas perguntam assim: por que o culto do Evangelho no lar? Porque culto é uma coisa que me assusta um pouco. Quem sou eu para fazer um culto? Eu não entendo nada ainda, né? Por que a gente usa a expressão culto? A gente usa essa expressão, poderia ser o estudo do Evangelho no lar, reunião do Evangelho no lar, mas a gente usa a palavra culto do Evangelho no lar até para detonar, dar a essa reunião um cunho mais respeitoso, né? Uma responsabilidade maior. É uma reunião muito simples, mas de grande responsabilidade, e assim ela deve ser tratada, com respeito e com responsabilidade. Só por isso que ela tem esse nome de culto. Mas o que é o culto do Evangelho no lar? Apenas é o estudo do Evangelho, uma reunião familiar em torno dos ensinamentos de Jesus do Evangelho, retirado do Evangelho. Apenas isso. Uma reunião muito simples, né? E que não precisa de nenhum aparato especial, não precisa de nenhum doutor em Evangelho, né? Para trazer as aulas das reuniões. Basta apenas que a família esteja com vontade, esteja sintonizada com o mesmo objetivo de atrair Jesus para o seu lar. Quantos benefícios traz a prática do culto do Evangelho no lar? Eu vou trazer alguns para a gente pensar. O principal de todos eu já falei, né? Que é sentir Jesus entrar dentro da sua casa. É sentir Jesus naquele momento visitando o seu lar, porque ele falou que estaria presente, né? E com certeza, quando nos reunimos em nome de Jesus, ele ali está presente. Então, só esse motivo já bastava, né? Mas não é só esse, não. Tem muitos. Então, outros benefícios que nós podemos citar além de Jesus, o culto do Evangelho lá atrai muitos espíritos bons, né? Que vêm nos ajudar, vem fluidificar a nossa água, vem higienizar espiritualmente o ambiente da casa, vem tratar, às vezes, de uma enfermidade leve ou outra, de um desajuste, de um desequilíbrio, e a gente nem se dá conta que durante aquela pequena reunião, tantos benefícios estão sendo fornecidos àquela família. Também a prática do estudo do Evangelho vai esclarecendo para nós e trazendo a necessidade da nossa própria superação, da gente superar barreiras que nós mesmos vamos construindo de entendimento ou de desentendimento entre os membros da família. À medida que a gente vai estudando, a gente vai introduzindo, né, aquele ensinamento e vai modificando internamente as nossas escolhas, os nossos sentimentos, né? As nossas atitudes em relação ao outro. E isso vai tornando a convivência familiar muito mais suave, muito mais produtiva, muito mais amorosa e fraterna, como deve ser a relação dentro de um lar. Também favorece que cada um de nós individualmente cresça espiritualmente, né?
que a gente vá evoluindo, que é esse o nosso objetivo, nos tornar pessoas melhores. Tem outros benefícios, milhares de benefícios, mas esse já basta para a gente se decidir a implantar o culto no lar. Quais são os procedimentos, então, que a gente tem que ter para fazer o culto no lar? Primeiro, um dos mais importantes é você selecionar um dia e o horário da semana para você realizar aquele estudo. Você vai combinar com a família qual o melhor dia, qual o melhor horário, onde que a maioria dos membros familiares estejam em casa, para que possa maior número de pessoas participar daquela reunião. Então, escolhe o melhor dia para aquela família e ali, então, você vai começar o seu culto. Se você escolheu, por exemplo, quinta-feira, às 20 horas, toda quinta-feira, às 20 horas, você deve abrir o seu evangelho e fazer o culto no lar. Por quê? Porque na medida que você institui o culto no evangelho no seu lar, uma equipe espiritual se responsabiliza também por estar ali na sua casa, naquele horário, naquela data, para favorecer toda a harmonização, né, e o bem-estar naquele lar. Então, é preciso a gente respeitar o horário e o dia por causa disso também. E tornar isso um grande hábito, um momento prazeroso na vida da família, né? Tem que ser prazeroso aquele momento de você sentar e discutir com a sua família assuntos tão importantes. Outro procedimento é escolher quem vai dirigir o culto. Geralmente, quem dirige o culto é o pai ou a mãe, ou a pessoa mais que tem uma leitura mais fácil, não a pessoa que sabe mais, não é isso, mas a pessoa que tem uma leitura mais fluente ou que tem uma dicção mais clara, para que todas as pessoas possam acompanhar a leitura. A preparação do local. Precisa preparar o local? Uma preparação simples, né? Você vai arrumar o cantinho onde você vai fazer o seu culto. Geralmente a gente faz em torno da mesa, que é para todos poderem se ver, mas se não tiver uma mesa, pode fazer no sofá da sala, onde você achar melhor. Você vai colocar ali, então, os livros que você vai utilizar e uma garrafa com água limpa, pura, para você beber após o culto, porque durante o culto ela vai ser fluidificada pela equipe espiritual. Se você quiser, pode colocar uma musiquinha suave, né, que não atrapalhe, bem suave, para manter a sua mente mais elevada. Então, basicamente esses os procedimentos para a realização do culto. Existe um roteiro para você seguir, não rígido, não definitivo, você pode alterar de acordo com a sua necessidade. Mas o básico é esse que eu vou dizer agora para vocês, muito simples. Você começa com a leitura de uma página bem pequenininha, uma mensagem. Por quê? Porque um veio da escola, o outro veio do trabalho, o outro estava na cozinha, o outro estava... Cada um com as suas ideias, cada um com as suas atribulações, cada um com as suas angústias. E aí, naquele momento, é preciso que uma mensagem unifique os pensamentos em torno do que vai acontecer ali. Geralmente, eu leio uma página do livro Minutos de Sabedoria. Abro ao acaso e leio, né? E aí, aquela página, ou eu leio, ou meu marido lê, ou alguém lê, aquela página, então, vai servir apenas de preparação para a prece que vem logo a seguir. Acabou de ler? Vamos fazer a prece inicial. Quem vai fazer a prece inicial geralmente é aquela pessoa que está dirigindo o culto, ou qualquer membro da família que quiser, né? Então, uma prece simples, espontânea, curta, não longa, né? Não transformar a prece numa palestra, uma prece bem curtinha, e que nessa prece a gente peça o amparo de Deus para toda a família, peça a luz divina para o seu lar, peça equilíbrio, peça saúde, peça paz para você, para os seus familiares, para a família maior, sobrinhos, parentes, né? Irmãos, cunhados, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para toda a humanidade. Uma prece curta, agradece principalmente pela grande oportunidade de estarmos ali reunidos com Jesus para estudar o seu Evangelho. Depois nós vamos começar o estudo. Geralmente eu faço eu pego um outro livro, por exemplo, esse Jesus no Lar, que tem historinhas bem edificantes, né? É bem interessante para a gente ler, né? Curtas e que trazem grandes ensinamentos. Tem esse aqui, olha,
Opinião Espírita, tem vários livros, a literatura espírita é vasta. Então a gente lê uma página pequena que tem um cunho moral bem interessante, ou alguém lê, geralmente a gente oferece a oportunidade para todo mundo, para quem quiser, né, da família. A gente lê essa mensagem e tira dali, extrai dali o ensinamento maior dali. Qual é o fundamento daquela história? O que Jesus quis trazer para nós, né? Trazendo para o nosso dia a dia. Será que nós já agimos daquela forma? A gente precisa repensar nisso. Assim, o que você achou do comportamento desse ou daquele personagem da história? Como é que a gente deve se comportar? Enfim, levar o debate, né? Levar a família ao debate em torno daquele assunto. Acabou de ler essa leitura? Vamos passar então para o estudo efetivamente do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha ele aqui. Como é que a gente estuda o Evangelho? Ou você vai ler ele em sequência, né, desde a primeira até a última página, em pequenos pedaços, em pequenos capítulos, né, em pequenos itens, ou ao acaso. Você, a cada semana você abre o livro e vai ler aquilo que abriu para aquela semana. Geralmente, abre-se na página que a gente precisa ler, né? Então, é muito interessante isso. O que você vai fazer, então? Você vai marcar, se você ler em sequência, onde você parou para dar continuidade na semana seguinte. E também fazer da mesma maneira, entender, né, o conteúdo daquela leitura. Tirar dali o ensinamento que Jesus estava trazendo, abrir para debate, né, o que você entendeu, né? Você gostou disso? Jesus quis falar o que quando ele falou isso, isso, isso? É interessante esse debate em família e a gente se surpreende com as colocações, às vezes, de alguém que você nem imaginava que pudesse pensar daquela forma. Bem interessante. Depois que a gente estudou o Evangelho, acabou o culto. E como acabou o culto, vamos fazer a nossa prece final. A prece final é aberta para quem quiser fazer. Quem gostaria de fazer a prece final? Né? Então, quem quiser fazer a prece final, nos mesmos moldes da prece inicial, agradecendo principalmente pelo culto, pela assistência dos bons espíritos, pela luz que se fez e pedindo à espiritualidade que nos guarde, que nos abençoe, que nos proteja, pedindo à equipe do Dr. Bezerra que possa fluidificar a nossa água sobre a mesa e pedindo o que o seu coração pedir. Uma prece curta, mas que venha do coração. Quem quiser não se sentir à vontade para falar espontaneamente, pode fazer o Pai Nosso sem problemas, né? E aí a gente encerra o culto com a nossa prece. A duração do culto. Essa é outra pergunta que me fazem bastante. O culto tem que ser rápido, não pode ser muito longo. Ele deve ter a duração de 30 minutos a 1 hora, no máximo, né? 30 minutos é o ideal. Mas às vezes a gente se empolga um pouquinho num assunto, ele pode passar um pouquinho, não é fechado. E eu posso garantir para vocês que nos primeiros cultos que a gente faz em família, ele não chega nem a 30 minutos, porque a gente fica tão ansioso, tão sem saber como fazer, que a gente acaba adiantando o horário. Mas em torno de 30 minutos a 1 hora é o ideal. Não pode passar de 1 hora, porque a espiritualidade também não pode ficar à nossa disposição ali o tempo todo. Encerrou o assunto, encerrou o horário, a gente faz a prece final para dispensar a equipe espiritual que está ali e depois que acabar o culto, se a gente quiser continuar conversando sobre aquele assunto, sem problema. É até bom. E aí a gente vai ver o que nós devemos evitar durante o culto. Devemos evitar manifestações mediúnicas. Não podemos transformar o nosso culto numa sessão mediúnica. O culto é para estudar apenas o Evangelho. Se alguém sentir a aproximação de uma entidade, de um espírito, o que a gente faz? Chama o nome daquela pessoa, abre o olho fulaninha, porque aqui não é lugar para manifestações mediúnicas. Amanhã te levo na casa espírita e lá sim você vai tratar da sua mediunidade. Porque na nossa casa, não tem ambiente favorável para manifestações mediúnicas. É perigoso. Devemos evitar também transformar o nosso culto num tribunal de contas, de justiça, né? Acusando, você faz isso, isso aí é para você, lê isso aí, tá vendo? Quando a gente lê
quando a gente estuda, a primeira pessoa a prestar atenção naquilo para quem ela está sendo falada é para você. Então, não aponte para os outros o defeito deles, deixe que cada um cuide de si, cuide de você mesma, né? Não fazer comentários sobre o defeito dos outros, porque a gente não gosta que faça o defeito, aponte os nossos defeitos, né? Quando a gente estuda o Evangelho, é para nós, individualmente, cada um de nós. Também devemos evitar fazer comparações, comentários depreciativos de pessoas que nem estão presentes ou de outras religiões. Enfim, nosso culto deve visar apenas o lado bom de tudo, né? Evitar essas coisas. Outra pergunta que acontece muito é: o que eu faço quando chega a visita inesperada na hora que eu vou começar o culto? E aí? O que eu faço? Interrompo o culto, deixo para depois, não faço? Não, claro que não. O que você vai fazer? Você vai chegar para a visita e vai falar: eita, que bom que você chegou no melhor dia da semana. Eu costumo, com a minha família, me reunir nesse horário para fazer um estudo breve do Evangelho de Jesus, uma prece, uma harmonização bem suave para que a gente se fortaleça e tenha um restante de semana em paz. Você quer participar? Eu ficaria muito feliz com a tua presença. Se a pessoa quiser, ótimo, puxa a cadeira, ela vai participar e o culto vai ser maravilhoso. Se ela falar: não, eu não gosto disso, deixa então ela sentadinha lá, ó, me espera então um pouquinho, que é rápido, daqui a pouco eu estarei com você. Se ela não quiser, se ela quiser ir embora, você fala: então tá, você volta uma outra hora para a gente poder conversar. E sem problemas, você vai fazer o seu culto sem interrupções, porque a visita chegou. Uma atenção especial que nós devemos ter no dia do culto é evitar ver jornal, ler notícias de violência, de briga, ver filmes estranhos, discutir, escutar músicas de baixo calão, evitar naquele dia, pelo menos, que influências negativas entrem na sua casa, tanto na casa física quanto na casa espiritual e mental. Então, procura no dia do culto manter elevado o seu padrão, ler uma boa página, ouvir uma boa música, né? Evita ligar a televisão ou sair para a rua após o culto, né? Para você permanecer o maior tempo possível com aquela paz, com aquela sensação boa que você sentiu durante todo o culto. Outra dúvida é sobre crianças no culto. O que eu faço? Eu tenho crianças pequenas que eles não gostam disso. Eu devo deixá-los lá no quartinho, boto um vídeo lá para eles verem? É isso que eu faço? Não faça isso. Pelo contrário, você tem que conquistar aquela criança para fazer o culto da família. Porque se é bom para mim, se é bom para o meu marido, também tem que ser bom para as crianças. Crianças e adolescentes e os idosos, todos da família, devem participar. Mas como as crianças têm um entendimento ainda pequeno, nós temos que descer um pouquinho o nível dos comentários para que ela possa entender o que a gente está fazendo. Existem livros, a literatura espírita é fantástica, existem livros voltados para a criança, muito interessantes, que contam histórias, que trazem gravuras, que motivam a criança a gostar do culto. Pega um livro desse lá na livraria da sua casa, espírita, e leva para casa. E mostra para a criança. Hoje, no culto, eu vou contar para vocês essa história aqui. Muito legal, é de um menino, você pode até fazer uma propagandazinha. E aí a criança vai gostar, né? E quando você lê Kardec, quando você pegar o Evangelho, que tem uma linguagem mais rebuscada, você vai traduzindo para eles de uma forma que eles possam entender o que Kardec estava trazendo. Pode cantar uma música, pode tornar atraente o culto do Evangelho no lar quando tem criança em casa. Tenho certeza que eles vão gostar. Outra coisa que as crianças adoram é você dar a elas tarefas no culto do lar. Por exemplo, arrumar a mesa para o culto. Quem vai botar a mesa hoje para o culto, pega os livros lá, né? Eles já vão saber quais são os livros que a gente vai utilizar. Quem é que vai botar água na mesa, água para ser fluidificada? Quantos copos? As crianças adoram essas pequenas tarefas, né? Se eles já sabem ler, eles podem ler
a mensagem do início desse livrinho pequeno. Podem fazer uma prece, se eles quiserem. Nada, obrigado. Eu tenho certeza que eles vão gostar muito. E a dúvida que sempre perguntam também é sobre o culto solitário. Puxa vida, eu moro sozinha, eu não tenho ninguém para fazer o culto, como é que eu vou fazer? Jesus falou quando 2 ou mais pessoas se reunissem em nome dele, mas eu moro sozinha. E aí a gente fala assim, mas você nunca está sozinha, minha amiga, meu amigo. Você nunca está sozinho. Primeiro você já vai estar com Jesus, né? Que ele estará contigo sempre, e com seu amigo espiritual que nunca te abandona. Então já são 3 juntos no culto do lar. Fora que você vai atrair para perto de você, para sua casa, uma pleiade de espíritos que vão te auxiliar naquele culto e que vão higienizar a sua casa, que vai trazer paz e equilíbrio. Então você nunca está sozinho. Faça o culto sozinha, como se tivesse um monte de gente, fale. Converse, leia em voz alta, né? Faça suas orações. Tenho certeza que você vai se sentir melhor. Porque as vantagens do culto do evangelho sozinhos, solitário, são as mesmas do culto do evangelho em família. Sempre. Se você mora com a sua família, mas eles não gostam, eles têm outra religião e não aceitam a doutrina espírita, você não pode fazer o culto do lar? Pode. Vai para o seu quarto, fecha a porta, faça o seu culto sozinha lá dentro, envolva toda a sua família, envolva todos os seus amores que não concordam com você, mas faça o seu culto no lar. Tenho certeza que a luz se fará presente. E com o decorrer do tempo, quem sabe um deles vai chegar, quero fazer também, o outro também, e assim você vai conseguir levar a luz e o equilíbrio para todos eles. E basicamente, são essas as orientações que nós temos para trazer sobre o culto do Evangelho no lar. E para encerrar, eu vou contar uma historinha para vocês que eu gosto muito, né? Está lá no livro do culto do cristão no lar. Muito interessante. Era o culto do lar na casa do senhor João Pires. Acontecia às 7 horas da noite. Ele estava com a sua esposa, com seus filhos e seus netos em torno da mesa, já tinha terminado o culto e a esposa dele, depois que terminava o culto, ela fazia um cafezinho para eles tomarem após o culto. Ana Maria, a netinha do seu Pires, do seu João Pires, ela só tinha 7 anos de idade e era uma menina muito esperta. E ela reclamou um dia com o vovô assim: vovô, eu não sei por que Jesus nunca vem. O Senhor sempre chama, vem Jesus, vem à nossa casa, venha Jesus, mas ele nunca veio. O vovô olhou para ela, deu um sorrisinho e explicou: não, minha filha. O vovô riu e explicou: não, filhinha, nós, os espíritas, não podemos pensar assim. Jesus vive presente sempre ao nosso lado, nas suas lições. Ele sempre está presente quando estamos reunidos em torno do seu evangelho. E cada pessoa do caminho, principalmente os mais necessitados, que chegam à nossa porta, que chegam perto de nós, são representantes de Jesus para nós. Foi enviado por Jesus para nós. Um doente, uma pessoa que precisa, é Jesus que manda bater na nossa porta para que a gente possa socorrer. Um faminto que chega, alguém que pede socorro, é sempre um enviado de Jesus. Entendeu? A menina ficou pensativa. Nisso, a dona Maria chegou com o café e botou o café na mesa para todos tomarem. E antes que o vovô terminasse o seu café, alguém bateu na porta. As crianças mais velhas saíram correndo para atender e voltaram, falaram assim: não é ninguém não, vovô, era apenas um mendigo pedindo comida. A menina olhou para ele e falou assim: como assim? Saiu correndo a menina de 7 anos. Com os olhos arregalados, ela chegou perto do vovô e falou assim: vovô, é um homem com fome.
um homem pedindo socorro e ele está pedindo em nome de Jesus. Imagina, né? O vovô sentiu aquelas palavras baterem no peito e a menina continuou: vovô, nós temos que abrir a porta para ele. É um homem com fome e veio em nome de Jesus. A família se comoveu. O chefe da casa, o senhor João Pires, então foi com a netinha até a porta e depois de alguns instantes voltaram trazendo o transeunte, o desconhecido. Era um velho de aproximadamente 80 anos, com a roupa toda em frangalhos, com a barba feia, grande, cabelo em desalinho, apoiado num cajado com muita fome. Diante da surpresa de todos e com um sorriso no rosto, a menininha perguntou para o desconhecido assim: Senhor, o senhor conhece Jesus, né? E o senhor, trêmulo, acanhado, respondeu: Claro que conheço, menina. Ele é meu amigo. Ele morreu na cruz para nos salvar. E Ana Maria olhou para o vovô e falou: Eu não disse, vovô, que Jesus é que tinha trazido ele? Ele conhece Jesus. E o grupo, então, aquela família, entendeu aquele ensinamento. O velhinho foi levado para a mesa, onde ele se alimentou, depois recebeu tudo o que ele necessitava, roupas, agasalhos, conforto, palavra de carinho. E em seguida o senhor João Pires anotou o nome dele, o endereço, para visitá-lo no dia seguinte. E diante da despedida, a menina dormiu muito feliz aquela noite. E após abraçar o inesperado visitante, disse assim: Até amanhã, amigo. O chefe da família, enxugando os olhos, falou sensibilizado: Graças a Deus, tivemos um culto muito mais completo hoje. Com essa história, eu quero encerrar minha participação, desejando a todos uma semana de muita paz, que vocês possam implantar o culto do Evangelho no lar, para que Jesus abençoe a sua família, esteja presente em cada momento dos seus dias. Muita paz, muito obrigada.